segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno, 19/3/2018. Leitura de mensagem pelo vereador Júlio César Ezequiel. Boa noite a todos. Boa noite. Aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, a palavra está no Salmo 25, versículo 4 ao 5. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Amém. Amém. Convido o secretário vereador Mário César Batista Leandro para fazer a chamada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Adelano de Carvalho. Admilson Alexandre da Silva. Presente. Antônio José Alexandre Lima. Presente. Francis Garcia Veiga. Júlio César Ezequiel. Presente. Lineu Marques Tonelli. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente. Nivaldo Duque Rodrigues. Presente. Pedro Giovanni Militani. Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Presente. Washington Correia Lima Neto. Gostaria de justificar o vereador Francis Garcia Veiga e Giovanni Militani, falta justificativa. Gostaria que fizesse a leitura da ata da sexta reunião ordinária e a quarta extraordinária da segunda sessão. Senhor presidente, peço a palavra só um instante. Nós, Poder Legislativo, como toda a população brasileira, poderíamos prestar uma homenagem de 1 minuto de silêncio à vereadora Marielle, que foi brutamente assassinada, ela e o seu motorista Anderson. Então, eu peço aqui, junto com os nobres vereadores, nós façamos 1 minuto de silêncio e que a Câmara Municipal envie aos seus familiares uma moção de pesar. Com certeza. Paraniso você, Júlio César, pela iniciativa muito boa nesta hora. Ata da sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa. Às 19 horas do dia 12 do mês de março de 2018, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Pedro Giovanni Militani e estando presentes todos os vereadores. Em seguida, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos dessa sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa. Em seguida, fez-se a leitura das atas da quinta reunião ordinária e terceira reunião extraordinária, que foram aprovadas por unanimidade. Na parte do expediente foram lidas as seguintes correspondências: convite do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, convite para o aniversário do CEMEI do Anambida, ofícios de número 119 a 133 de 2018, enviado pelo Executivo Municipal. Passando as indicações e requerimentos, após ouvir da casa, fez o uso da palavra o vereador Francis Garcia Veiga, que propôs as seguintes reiterações: que o Executivo Municipal tome as devidas providências quanto ao cemitério da comunidade de Santo Antônio do Cruzeiro, citando que o local encontra-se em estado de abandono, necessitando de medidas emergenciais visando a restauração da estrutura do ambiente, bem como uma profunda e intensa limpeza que permita as condições ideais do espaço público. O vereador ainda anexa ao ofício abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas de moradores da região, dizendo da necessidade de que o cemitério seja restaurado.
que o Executivo Municipal estude a possibilidade de efetuar um trabalho de recapeamento e manutenção na estrada que liga a BR-265 à comunidade de Santo Antônio do Cruzeiro, visto que o referido trecho se encontra com expressivo tráfego de veículos, mas com a falta de sinalização e irregularidades na pavimentação da via, sendo necessária a ação imediata do poder público. Ambas as reiterações foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Edmilson Alexandre da Silva, que propôs, através de reiteração de requerimento, que o Executivo Municipal informe a localização e a destinação da placa de inauguração original do almoxarifado, aprovada por unanimidade. Através da indicação, solicitou que o Executivo Municipal providencie os reparos necessários do trajeto onde é feita a procissão de Santo Expedito na comunidade do Estivado, visto que há trechos que, tomados pela mata, que inviabilizam a passagem. O vereador Mário César Batista Leandro solicitou, em parte, que as providências sejam estendidas à região próxima à propriedade da senhora Adelma, aprovada por unanimidade. Continuando por meio de requerimento, o vereador solicitou que seja informado pelo poder público quais os profissionais de fisioterapia que temos à disposição do município, bem como qual a quantidade de funcionários, a carga horária de cada um e a produção nos últimos 12 meses, aprovada por unanimidade. Logo, após o vereador Mário César Batista Leandro propôs a indicação que o Executivo Municipal estude a instalação de redutores de velocidade na rua Marco Antônio de Oliveira Almeida, no bairro Novo Horizonte, aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o vereador Antônio José Alexandre Lima solicitou, através de indicação, que o Executivo Municipal tome providências no que se concerne ao trânsito municipal, principalmente as paradas do ônibus circular, devendo haver um estudo para aprimorar a logística do mesmo, aprovada por unanimidade. Através do requerimento, propõe, em conformidade ao artigo 105 da Lei Orgânica Municipal, que seja informado pelo poder público se haverá ou não a realização de um concurso público em Nepomuceno, uma vez que demasiadas pessoas estão obtendo informações da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação que haverá um suposto concurso público. Entretanto, os vereadores ainda não estão cientes de tais informações. Aprovada por unanimidade. Continuando por meio de outro requerimento, propõe que a administração pública informe como está sendo gastos os R$ 350 mil obtidos através da emenda parlamentar do senador Antônio Anastasia, que já se encontra nos cofres municipais desde dezembro do ano passado, devendo haver um envio de detalhes quanto à destinação do referido recurso, aprovada por unanimidade. Dando sequência, o vereador ainda solicita as seguintes indicações: que o poder público tome as devidas providências quanto à estrada que liga BR-265 às comunidades do Monjolinho, Barreiro, Monte Alegre, Serra da União e demais localidades que caracterizam-se como produtoras de café, milho, feijão e outros importantes setores da economia municipal, que não recebem a devida atenção, já que a via que dá acesso encontra-se em situação lastimável e dificulta a vida e o trabalho dos moradores das mencionadas regiões. Que o Executivo Municipal volte as atenções ao bairro Centenário, onde há uma grave situação relativa à falta de água, além das péssimas condições de infraestrutura urbana e iluminação pública. Que a Prefeitura Municipal tome as providências necessárias quanto à infestação de moscas e pragas urbanas no município de Nepomuceno, citando que a situação já se arrasta há tempo considerável, sem encontrar uma solução definitiva, causando incalculáveis transtornos e prejuízos à população e comerciantes, devendo haver a imediata ação da administração municipal para conter de uma vez por todas tal situação. Todas as referidas indicações foram aprovadas por unanimidade. Em sequência, o vereador Adelano de Carvalho propôs o envio de moção de pesar à família enlutada do senhor Antônio Tatim, sendo aprovada por unanimidade. O vereador Júlio César Ezequiel se associou à moção. Continuando, o vereador propôs, por meio de requerimento, que o Executivo Municipal envie a lista de composição dos conselhos comunitários, justificando que tenhamos conhecimento acerca da participação da sociedade civil, sendo aprovado por unanimidade. O vereador ainda reitera à presidência que haja renúncia ao duodécimo para que seja viabilizado o pagamento do castramóvel, que já está agendado e, em sua concepção, haveria grandes prejuízos ao município caso o evento seja perdido por nosso município. Adelano de Carvalho propôs o envio de moção de pesar à família enlutada, ao senhor Antônio Tatim, sendo aprovada por unanimidade. Justificando que tenhamos conhecimento acerca da participação da sociedade civil, sendo aprovada por unanimidade. Refez também o uso, propôs por meio de requerimento que o Executivo Municipal envie a lista de composição dos conselhos comunitários. Justificamos que tenhamos conhecimento acerca da participação da sociedade civil, sendo aprovada por unanimidade.
O vereador ainda reitera à presidência que haja renúncia ao 10º para que seja viabilizado o pagamento do castramóvel, que já está agendado, e em sua concepção haveria grandes prejuízos ao município caso o evento seja perdido por nosso município. Solicitando, portanto, que a mesa diretora estude a ação para permitir a vinda do castramóvel. Em resposta, o presidente Pedro Giovanni Militani comentou que, desde que o assunto veio à tona nesta casa, procurou diálogo com o Executivo Municipal, que, por meio da Prefeitura Municipal, demonstrasse que seria possível, até mesmo sem utilizar do recurso da Câmara Municipal, confirmando que haja uma futura relutância da Prefeitura, e esta casa seguirá à disposição para amparar a vinda do castramóvel. Dando sequência, o presidente Pedro Giovanni Militani propôs o envio de moção de congratulação ao senhor Luciano do Karatê e seus alunos, como mostra no reconhecimento que esta casa mostra um esforço, empenho e dedicação que renderam grandes conquistas para que o senhor Luciano participasse do campeonato realizado em Formiga e trouxesse tantas medalhas. Onde Nepomuceno foi muito bem representada por atletas de alto desempenho que sempre tiveram o estímulo necessário através do aprendizado pelo professor Luciano. Aprovado por unanimidade. O presidente ainda deixou consignado seu desejo de resgatar a ideia da PAC, sugerindo a realização de uma reunião junto ao doutor Sérgio Luiz Maia, na intenção de estudar a aplicação do programa em Nepomuceno. O vereador Júlio César Ezequiel propôs, através de requerimento, que o Executivo Municipal nos forneça informações quanto à cobertura da quadra do Colégio Prefeito Ribeiro Neto, visto que as obras encontram-se paralisadas e faz necessário que tenhamos conhecimento por menores. Aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, foram apresentados os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 38 de 2018, que autoriza a concessão de título de cidadão nepomucenense das outras providências, senhora Maria José Furbino. Autor, vereador Júlio César Ezequiel. Projeto de Lei número 740 de 2018, que institui novo plano de cargos e salários da Câmara Municipal de Nepomuceno e das outras providências. O vereador Antônio José Alexandre Lima solicitou que a assessoria jurídica contratada por esta casa informe em qual vara a ação movida em relação à Lei número 494 de 2014 se encontra, bem como quem é o relator e se há algum pedido de data de julgamento da referida ação. Passando à ordem do dia, foram apreciados os seguintes projetos. Projeto de resolução número 009 de 2017, dispõe sobre a revisão e atualização do regimento interno. Projeto de resolução 010 de 2017, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Nepomuceno. Seguindo o pedido dos vereadores, ficou pendente o agendamento de uma reunião para ser realizada na próxima semana, no período vespertino, para que os vereadores proponham sugestões referentes às resoluções. Projeto de Lei Complementar 186 de 2018, que altera a Lei Complementar de número 036 de 2003, que altera a Lei Complementar de número 036 de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do quadro de pessoal de servidores do Poder Executivo do município de Nepomuceno. Todas as comissões emitiram pareceres favoráveis que, levados ao plenário, foram aprovados por unanimidade. O referido projeto foi levado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Mário César Batista Leandro pediu a inclusão do projeto na pauta da reunião extraordinária, sendo acatado por unanimidade. Projeto de Lei número 732 de 2017 desafeta e doa a área que especifica para a implantação do Programa Habitacional Popular para servidores públicos através dos sindicatos funcionários públicos municipais de Nepomuceno e das outras providências. O mencionado projeto segue com pedido de tempo nas comissões. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas do dia 19 de março de 2018. Ordem do dia para a próxima reunião, projeto de lei número 732 e 740 de 2018, projeto de decreto legislativo número 38 de 2018, projeto de resolução 09010 de 2018. Em seguida, convido os senhores vereadores para assinarem a ata. A ata da quarta reunião extraordinária da segunda sessão legislativa. Às 22 horas do dia 12 de março de 2018, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Pedro Giovanni Militani e estando presentes todos os vereadores da Câmara Municipal de Nepomuceno. Em seguida, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos desta quarta reunião extraordinária da segunda sessão legislativa. Em seguida, passou-se para a ordem do dia, onde foi apreciado os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 186 de 2018, que altera a Lei Complementar de 036 de 2003, altera a Lei Complementar 036 de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do quadro de pessoal de servidores do Poder Executivo do município de Nepomuceno. O mencionado projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas do dia 19 de março de 2018. Em seguida, convido os senhores vereadores a assinarem a ata. Coloca a ata da sexta reunião ordinária e da quarta
reunião extraordinária da segunda sessão. Quem estiver a favor, fica sentado. Quem estiver contra, levanta e manifeste. Aprovado. Leitura, despachos e correspondência. Não houve. Tribuna livre hoje não tem, convocação também não tem. Antes de passar a palavra livre, indicação e requerimento, gostaria de passar uma informação. Câmara Municipal de Nepomuceno, aviso de licitação. Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Minas Gerais. Comunico a tomada de preço 001-2018. O presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, senhor Pedro Giovanni Militani, torne público a reabertura devido à errata de nova data do procedimento licitatório 001-2018, na modalidade tomada de preço sobre o número 001-2018, de tipo menor preço, que será realizado no dia 2 de abril de 2018, às 9 horas, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de assistência técnica no legislativo na área de contabilidade, aplicada ao setor público e controle interno, compreendendo assessoria e consultoria, conforme no objeto de condições constantes do edital, que pode ser solicitado através do formulário disponível no site www.câmaranepomuceno.com.br, na aba Licitações, abre editais abertos, que faz parte integrante do processo licitatório. Nepomuceno, 14 de março de 2018. Gostaria eu, 9 vereadores, compareçam nessa licitação para ser um fiscal nesse momento de licitação. Colocaremos agora a palavra livre, indicação de requerimento. Com a palavra, o vereador Toninho do Marra. Boa noite, meu caro presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais colegas. Minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, internautas que nos assistem através da TV Câmara, boa noite. Eu gostaria, Patrick, que você mostrasse as imagens. Essas imagens que nós vamos ver são da rua do nosso estimado e saudoso Eider Alves Andrade, pai do nosso ilustre procurador, e fica no bairro Vista Verde. Realmente está lamentável, é triste. Ontem eu estive em loco verificando as várias ruas do local no bairro Vista Verde. É um descaso total. A população já não aguenta mais solicitar de secretários e outras pessoas da administração pública. Infelizmente, está difícil o executivo. Está difícil. Não entendo o porquê de tanto descuido com o nosso município. Ainda hoje, eu estava lendo uma reportagem no que se concerne ao FPM dos municípios, em relação a janeiro e fevereiro e março, porque amanhã o município recebe a segunda parcela do FPM do mês de março, e já se tem uma estimativa de aumento de quase 18% referente aos 3 meses do ano de 2017.
eu não sei o que está esperando para a administração começar a realizar algo para mostrar para a sociedade nepomuceno que clama por iluminação pública, que clamam por tapa-buracos. Eu até sou contra tapa-buraco, porque fica muito mais caro do que recapear uma rua. O recapeamento será muito mais benéfico e mais barato do que fazer operação tapa-buracos, principalmente com essa fresa que são buscadas na BR-381. Isso é uma vergonha para o município, é lastimável ver o que está ocorrendo em nosso município, sem citar hoje a zona rural, porque nós estamos cansados de receber reclamações todos os dias das estradas rurais. Não bastasse, ontem eu recebi na minha residência 2 pessoas que fazem o transporte escolar em nosso município, reclamando que eles vão ter que contratar pessoas para fazer poda de árvores, porque as estradas que eles fazem o trajeto para buscar alunos estão se fechando. Está difícil executivo. Está difícil executivo. Estamos acabando de ver aqui nas redes sociais que a maternidade da nossa Santa Casa está fechada. Já circula agora há pouco. Nós acabamos de tomar conhecimento. Se isso for verdade, é mais um caos que se instala em nosso município. Realmente é lamentável. Gostaria, Patrick, se você colocasse, gostaria, presidente, que você levasse em votação. Coloca a indicação do Toninho do Marra a plenário. Quem estiver a favor, fique sentado. Se estiver contra, levante e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra. Gostaria, Patrick, que você colocasse. Eu vou bater na tecla, embora o nobre colega Admilson já tenha também reiterado esse pedido. Essa rua é a Rua C, que hoje chama-se Pedro Arcanjo. Foi aprovado o ano passado, por indicação nossa, o nome desta rua. E está aqui nas minhas mãos, para conhecimento da população, ofício do Poder Executivo. Eu gostaria, Patrick, que você... Patrick, eu gostaria que vocês visualizassem o ofício que eu recebi do governo municipal de Nepomuceno. Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, em atenção ao ofício número 260/2017, venho por meio deste responder ao vereador Antônio José Alexandre Lima, destacando primeiramente um agradecimento ao nobre vereador pela indicação e informar que os reparos já foram realizados na Rua C da Vila Pedroso. É um absurdo que nós estamos recebendo toda semana. Ofícios assinados pela chefe do executivo que não tem cabimento. Eu vou fazer aqui agora
um alerta no que diz respeito ao artigo 105 da Lei Orgânica do nosso município. E vou, mais uma vez, requerer do Executivo que faça valer e nos mande, de acordo com a Lei Orgânica, em seu artigo 105, inciso 3º, essa indicação que já foi feita por mim, reiterada pelo nobre colega Admilson. Então, fica aqui o meu alerta no que diz respeito ao artigo 105 da Lei Orgânica do município. São infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas como perda do mandato. Inciso 3º, desatender, sem motivo justo, os pedidos de informação da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Deixo aqui patente que eu vou tomar as medidas cabíveis através da mesa diretora da Câmara. Quero deixar consignado que a partir de agora, se os meus requerimentos não forem atendidos de acordo com as nossas solicitações que nós temos feito aqui, nós temos indicações e requerimentos do ano passado, que até o presente momento, sequer o Executivo teve o respeito com essa Casa Legislativa. Por isso, fica aqui o meu alerta, principalmente para os assessores do Executivo, que leia com atenção o artigo 105 da Lei Orgânica do nosso município. Então você quer retificar o seu pedido que foi feito, certo? Coloca o pedido do vereador Toninho do Marra a plenário. Quem estiver a favor fica sentado, quem estiver contra levante e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra. Eu agora venho com muita tristeza fazer duas moções de pesar. Uma pelo passamento de um grande amigo que faleceu na semana passada na cidade de Varginha, vítima do CA, que é o senhor Isaías Deon de Abreu. Que Deus, na sua infinita bondade, conceda, neste momento de dor, a família enlutada, os nossos sinceros abraço solidário a todos os familiares da família do Isaías. Coloca a moção de pesar do vereador Toninho do Marra a plenário. Quem estiver a favor fica sentado, quem estiver contra levante e manifeste. Aprovado. A segunda moção de pesar é pelo passamento da nossa querida e saudosa Vera Lúcia Spuri Lima, esposa e mãe da Michele, da Tamires, do Jonathan, esposa do senhor Altamiro Miguel de Lima. Também fica aqui os nossos sentimentos de pesar pelo passamento tão repentina da nossa querida Vera. Coloca a moção de pesar a plenário. Quem estiver a favor fica sentado, quem estiver contra levante e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra.
Com a palavra, Adelano de Carvalho. Boa noite a todos. Eu queria começar, é uma pena o presidente hoje não ter vindo, eu queria deixar meu manifesto contrário a essa portaria que foi feita com relação aos vídeos. E uma coisa me chamou a atenção, foi que essa questão de passar 2 horas antes para que a mesa diretora veja o que possa passar ou que não possa passar. Eu quero conversar com o presidente na próxima reunião, porque isso para mim soa como uma censura prévia. Isso eu acho que num ambiente democrático não é muito saudável, não. Queria deixar claro que a este microfone precede a imunidade. Então, a gente pode e deve falar o que a gente acha que deve. A questão das 2 horas eu entendo, mas o fato de passar pelo crivo da mesa diretora, eu acho que extrapolou os limites das prerrogativas da mesa. Acho que fere a individualidade de cada vereador e fere a questão do princípio da publicidade. Por quê? Às vezes, a gente está na reunião, e já aconteceu com todos aqui, a notícia chega online. E a gente ficar na mesa, a gente ficar na mão do cerceamento do nosso direito de fiscalizar, eu queria deixar manifesto o meu repúdio a essa parte da portaria. Eu passarei ao presidente o seu recado e você entrará em contato com E ele. até eu queria saber do ilustre procurador, aqui se deu isso, porque eu acho que aqui todo mundo se sentiu cerceado, e principalmente a questão de passar pelo crivo da Câmara. Boa noite pela ordem. Boa noite a todos. Ilustre vereador, infelizmente eu não posso responder essa pergunta, porque teria de ser diretamente ao presidente, que encontra-se ausente hoje. Estamos muito bem representados pelo ilustre vereador Lineu, mas a portaria é um ato discricionário do presidente, né, da mesa, e ele baixou essa portaria nesses termos. Então, eu não saberia responder ao senhor no que se der, por que motivo o presidente chegou nessa decisão. Então, acho que deve ficar constando aqui em ata, tudo, e para ele responder na próxima reunião. Porque... Agora, eu ainda não me lembro se, como Vossa Excelência disse aí, parece que teria de apresentar para a mesa até 2 horas antes, né? Por causa da logística aí do pessoal da técnica, mas a questão de passar sob o crivo se vai ser apresentado ou não, sinceramente, eu não tenho como dizer ainda, que eu não estou me recordando. Para ver se vai autorizar passar ou não? Fala que tem que passar pelo crivo Da mesa diretora. Para a mesa só ter conhecimento do que vai ser apresentado, seria isso? É isso? Lá não está bem isso não, doutor. Pode ler para nós. Se quiser pegar lá, por favor. Eu estou com o computador desligado ainda aqui. Só um minutinho, então. Só para a gente tirar essa dúvida. Ainda vou acreditar no bom senso do presidente, porque
praticamente inadmissível isso, e, para mim, isso tem uma ingerência do Executivo. Artigo 3º, senhor vereador. Antes de serem exibidas pelos técnicos, os arquivos entregues pelos vereadores ou seus gabinetes têm que passar pela apreciação da mesa diretora, na pessoa do presidente da Câmara Municipal, visando garantir a fidelidade das mídias entregues pelos senhores vereadores. O senhor terminou de ler o artigo? Eu li isso. E eu quero interpretar que o presidente está querendo aqui evitar que haja, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas modificação naquilo que foi apresentado pelo vereador para ser apresentado. Que apresentar para os técnicos. Ele está pondo em dúvida o caráter... Não sei, eu estou querendo interpretar dessa forma e não, igual você falou, do AI-5. Entendeu? Deixa eu ver que tem... E outra coisa, doutor Emerson, essa portaria, eu acho que ela devia ser discutido entre os 11 vereadores. Apesar de ser um ato discricionário, o presidente sempre fala que preza pela transparência e, de repente, nos pega de surpresa numa portaria em que eu acho que nos limita, em que eu acho que nos cerceia o direito de exercer o mandato. Entendi, eu acho que essa portaria está um tanto quanto equivocada. Senhor presidente, por uma questão até de ética, né, na ausência do... Não, eu só levantei essa questão. Só ele poderia explicar, esclarecer o motivo, não sei qual o motivo que levou ele a tomar essa decisão. Eu só levantei essa questão porque eu acho que ninguém ficou satisfeito com isso. E como aqui a gente ainda preza pelo bom senso, uma coisa que chega sexta-feira, toque de caixa, e eu acho que ficou meio que extrapolou a questão do bom senso, mas nada pessoal, a gente vai ter oportunidade de rediscutir isso aí. Isso, que seja discutido com o presidente na E eu queria que o senhor levasse esse questionamento meu perfeitamente, em muito bom tom. e ver qual o motivo da portaria, perfeitamente. A pedido do senhor presidente, nos termos em que foi solicitados por ele, foi assinado por ele, entendeu? Foi redigida por nós da secretaria e lá na assessoria jurídica, mas nos termos solicitados pelo presidente, tanto é que foi assinado por ele. Então são questões atos da mesa que a gente não pode interferir, né? E eu queria relembrar aqui, até na ocasião, o doutor Osto, muito elegantemente, votou contra a minha indicação. À época, eu sugeri que fosse cedida para Praçasport para o sindicato, na forma de dar a ela uma vida, um uso. E o doutor Osto se manifestou, falando que era contrário, muito elegantemente, com suas razões e suas pertinências. Só que foi uma das primeiras indicações minhas. E, à época, não sei se os senhores lembram, me veio uma resposta que ia ser feito lá um centro olímpico. Hoje, continua em total estado de abandono. Hoje não serve para nada. Hoje, talvez seja um lugar de encostar algum chefe de departamento. E, com relação ao Centro Olímpico, e essa resposta parece que veio do chefe de gabinete, eu queria lembrar eles que eles não estão fazendo nem a obrigação, nem o básico. E queria que eles repensassem em pensar, dessa vez, micro, não macro, para que desse uma finalidade para a praça, seja de que forma eles acharem que aquilo é um patrimônio da cidade, e haja vista a falta de recreação na cidade é uma coisa absurda.
Então, eu queria que a chefe do Executivo repensasse com carinho uma forma de reativar a Praça de Esportes para que dê uma opção de lazer para os munícipes. Coloca a indicação do Delano de Carvalho a plenário. Quem estiver a favor fica sentado, quem estiver contra, levante e manifeste. Aprovado. O senhor Olívio, a palavra. Presidente, eu queria citar algo aqui, e não vou me ater a questões partidárias. Uma coisa me chamou a atenção na morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, em que se mostrou como que o Brasil está dividido entre nós e eles, entre esquerda e direita, entre capitalismo e socialismo. Eu acho que, na minha modesta opinião, essas questões que dividem vão virar peça de museu o mais breve possível. E queria lamentar, assim como disse meu amigo Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, numa postagem dele, é muito difícil contrariar o sistema. É muito difícil você bater de frente com o sistema, seja ele o executivo, seja ele outras instituições. E eu ainda estou abismado com a cultura de ódio que vem se propagando nas redes sociais, onde uma menina que contrariou todas as lógicas possíveis, uma menina que nasceu do Complexo da Maré, que veio de uma, como eles chamam lá no Rio, de comunidade, que se acendeu na política pela sua força, que se acendeu na política pela sua falta de medo, pela sua falta de medo em lutar pelos excluídos. Era uma senhorita de origem negra, pobre, e eu queria deixar claro que eu ainda acho que a violência ainda escolhe muito bem suas vítimas. Foi só essa menina agir como um trator na questão política, que falaram que era mulher de traficante, que era... pintaram horrores da menina. Só que esqueceu que era uma menina que tinha um brilho próprio e que aquela Câmara de Vereadores do Rio se tornaria pequena para ela. A morte da Marielle vem de encontro ao que a gente presencia aqui. Se a gente é amigo do poder, você tem algumas facilidades, entre aspas. Se você não é amigo do poder, tentam te matar, nem que seja moralmente, tentam te excomungar, mas eu queria deixar claro que esses episódios, para quem tem no seu cerne a luta social, só serve de incentivo. E eu, numa singela homenagem para essa menina, eu queria deixar isso aqui registrado. Eu queria encerrar minha fala falando, contrarie quem contrariar, mas eu só peço que pensem que o fato de ter ideologia diferente não significa que a gente mereça 5 tiros na cabeça. O fato de a gente não compactuar com certas coisas, a gente não precisa ser executado nem na vida pessoal e nem moralmente. Eu queria deixar registrado aqui a minha indignação por ser uma colega que nos faz repensar no nosso papel de vereança. E, para terminar, senhor presidente, eu queria deixar minha sincera homenagem aqui, dizendo: Marielle Franco, presente. É só isso. Continua livre a palavra.
Com a palavra, Edmilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, demais colegas vereadores, o público aqui que nos prestigia com a sua presença aqui e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu queria, senhor presidente, reiterar o meu requerimento, que foi aprovado por essa casa, com o apoio de todos os colegas vereadores, e foi entregue ao Executivo na data do dia 8 de fevereiro, recebido pela assessora de gabinete, a senhora Juliana Aparecida Lopes, e aonde esse requerimento meu é o ofício número 678 de 2018, aonde eu peço informações sobre a questão da instalação dos pontos eletrônicos do município, dos servidores. Esse requerimento não me foi respondido ainda, como outros que eu vou fazer levantamento. E esse aqui eu já fiz as contas aqui, já está com mais de 40 dias. Ou seja, já extrapolou todos os prazos possíveis. E como bem disse o companheiro Toninho aqui, no artigo 105 da Lei Orgânica, né, a gente... Será que eles não têm a Lei Orgânica nova lá, não? Se não tiver, a gente encaminha uma cópia para eles. Porque, assim, o que eles estão fazendo com a gente aqui é uma total falta de respeito. Né? O vereador Delano acabou de falar ali que tem indicação que não foi respondida, não sei de quando. Eu nem sei. Assim, quantas ainda também não foram respondidas. Enfim, então acho que estão agindo com brincadeira com a gente aqui. E eu acho que já passou da hora, viu, vereador Toninho e demais colegas, da gente parar com isso e parar de ser bonzinho e passar a mão na cabeça desse executivo. Então, que ele tenha um pouco mais de respeito com essa casa, como eu sei que essa casa tem lá com eles. Então, eu vou dar mais um prazo, antes que eu encaminhe isso aqui para o Ministério Público, até a próxima reunião. Se não chegar aqui, no outro dia vai estar no Ministério Público. Então, eu quero as minhas respostas de todas as minhas indicações, de todos os meus requerimentos, até a próxima reunião. Caso eu não as tenha, eu estarei encaminhando pessoalmente ao Ministério Público. Então, quero reiterar o meu pedido aqui de novo, senhor presidente. Claro. Prazer, vereador. Quando da nossa ida ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o que nos foi dito com referência à solicitação de documentos, né? Eu acho que aqui nós somos 11 colegas. Então, nós devemos nos unir para achar um caminho, né, dentro de leis, porque essa falta de respeito que está havendo com o poder legislativo realmente é triste, né? Quantas e quantas indicações nós já fizemos, requerimentos, reiteradamente, e nós não obtivemos resposta. Quando a gente obtém resposta, vem uma coisa totalmente equivocada, totalmente errônea. Então, eu acho que realmente o caminho é esse. Vai ser nós batermos a porta do Ministério Público, que, aliás, cuida do patrimônio público. Então, esta vai ser a nossa solução, porque do jeito que está, eu acho que ainda não foi encaminhado, e pediria à mesa diretora que encaminhe a todos secretários cópia da atual lei orgânica, porque é brincadeira o que está acontecendo conosco. E que as respostas, antes de você colocar em votação, senhor presidente, e que as respostas sejam respostas contundentes. Não queiram ludibriar a gente, não como outras que nós já tivemos, né? Todos nós vereadores aqui, a maioria das suas respostas não passa de um enrolation.
Então, acho que já passou da hora de parar com isso. Responda veementemente aquilo que nós arguímos aqui, aquilo que nós perguntamos. Obrigado, senhor presidente. Coloco a reiteração dos requerimentos de Admilson Alexandre da Silva a plenário. Quem estiver a favor, fica sentado. Se estiver contra, levante e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Com a ordem, Mário César. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite aos servidores da casa, ao público aqui presente, que nos acompanha também pela internet. No final de semana, eu, passando pela Praça da Matriz, eu pude observar que ali existem algumas árvores. Já tinha sido até algum tempo atrás motivo de reclamação, e até pediram para fazer essa indicação. Eu fui pessoalmente à Secretaria de Meio Ambiente, de que algumas árvores estão morrendo devido a pragas que estão afetando as árvores. E eu pude perceber um coqueiro que já morreu, e tem algumas outras árvores que estão sendo tomadas por pragas. E outra coisa que eu também pude ver, que a praça está um pouco escura, por conta de que as árvores estão precisando de uma poda, né, de uma limpeza. Então, a minha indicação hoje é que o Executivo Municipal estude a possibilidade de se fazer uma vistoria, um estudo, e emita um parecer com relação às árvores da nossa Praça da Matriz, que algumas já estão tomadas por praga e já estão até morrendo. E as árvores da Matriz são patrimônio, são bonitas, é o cartão postal da nossa cidade. Então, a minha primeira indicação é nesse sentido. Coloca a indicação do Mário Sérgio Batista Leandro ao plenário. Quem estiver a favor, fica sentado. Quem estiver contra, levante e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra. A minha segunda indicação diz respeito ao distrito de Nazaré de Minas e Porto dos Mendes. Eu fui procurado ali por moradores também daquele referido distrito, e que me enviaram algumas fotos. Não sei se a secretaria passou para o Patrick, para a TV, com relação à iluminação pública ali do distrito de Nazaré de Minas. A praça está um pouco escura, está precisando de reparos nos postes, né? Ela está completamente escura. Então, outra questão também que foi abordada é com relação à grama da praça, que precisa ser podada. Foi podada já? E algumas árvores também. E nós temos conhecimento de que vai ser realizado ali naquele distrito as festividades, né, e as missas na Semana Santa, que se aproxima, já é a próxima semana. Então, que o Executivo Municipal estude essa possibilidade de estar fazendo um reparo nas lâmpadas, e também uma poda nas árvores, e dar uma reforçada também para que a população ali daquele distrito, não só por conta da Semana Santa, mas por questão de segurança, questão de comodidade, questão de bem-estar, que eles possam desfrutar de uma praça mais clara, mais iluminada, mais bonita. Então, a minha indicação, também a segunda indicação. Coloca a indicação do Mário César Batista Leandro a plenário. Quem estiver a favor, fica sentado. Quem estiver contra, levante e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra. A minha terceira indicação é uma moção de aplausos ao CEMEI Dona Bida. Eu tive a oportunidade de participar de uma festinha em comemoração aos 4 anos daquele centro de educação infantil, e eu fiquei assim apaixonado pelo trabalho que é feito ali pelas monitoras, pelas professoras, pelos serviçais, pelas crianças, né? Até uma servidora falou assim: Mário, o mundo não vai acabar não. Se você olhar na carinha dessas crianças, você ainda tem esperança de que nós ainda podemos ter um país melhor, um Brasil melhor, uma cidade melhor.
Eu acho que isso passa muito pela educação. Final de semana eu vi uma reportagem que dizia como que a Coreia do Sul se transformou, que foi através da educação. Eu também já tive a oportunidade de conversar com moradores de Singapura que vieram para o Brasil também, que era uma nação totalmente destruída e que hoje é uma nação muito bem sucedida. Isso aí também passou pela educação. Então, a minha moção de aplausos ao CMEI Dona Bida, também relembrando aqui ao grande idealizador daquele projeto, que foi o nosso ex-prefeito Marcos Memento, que sonhou, né, e que nos deixou 2 belas creches prontas para atender as crianças. E então, que seja enviada uma moção de aplausos ao CMEI Dona Bida pelos 4 anos. Coloca a moção à escola do CMEI pelo vereador Mário César Batista Leandro a plenário. Quem estiver de acordo fica sentado. Quem estiver contra, levante e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra. O quarto é um requerimento. Eu vou reiterar, porque eu estava aguardando a resposta dele também desde o dia 13 de junho de 2017, mas quando eu consultei o site da Câmara para ver a data, eu pude ver que ele foi como indicação. Na época eu fiz um requerimento, mas ele partiu para o Executivo como indicação. Aí, nesse caso, o prazo regimental ele não é aplicado. Então, dessa vez, eu gostaria de fazer como requerimento. Excelentíssima senhorita prefeita, venho através dessa requerer a Vossa Excelência que o Executivo Municipal realize a adequação na percepção do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, que atualmente é calculado sobre o salário mínimo vigente, em desacordo com a Lei Federal número 13.342, de 3 de outubro de 2016, que dispõe sobre a formação profissional e sobre os benefícios trabalhistas previdenciários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, retroativo à data de publicação da Lei 13.342. Uma vez que já se passou muito tempo, os profissionais, os agentes de combate à endemia e os agentes de combate e os agentes comunitários de saúde já perderam, acredito que muito, né? E se a lei federal determina que o cálculo deve ser feito em cima do salário base e não em cima do salário mínimo, eu acredito que o Executivo deve fazer uma adequação quanto a isso. Então, fica aqui o meu requerimento que o Executivo Municipal faça a adequação ao adicional de insalubridade. Gostaria também, André, Flávio, que seja encaminhado ao sindicato cópia desse requerimento. E quando vier a resposta, cópia também da resposta ao sindicato. Que provavelmente, se não for adequado, eu devo encaminhar ao sindicato, porque eu sou cobrado quanto a esse direito, né? É de conhecimento de todos os agentes comunitários de saúde, de todos os de endemias, de que eles tenham esse direito. Então, que seja encaminhado ao Executivo. Coloca o requerimento de Mário César Batista Leandro a plenário. Quem estiver de acordo fica sentado. Quem estiver contra, levanta e manifeste. Aprovado. Continua livre a palavra. 2 comentários para finalizar, rápidos. Primeiro, parabenizar ao presidente Pedro Giovanni e a mesa diretora, que nos entregou hoje o projeto de resolução 12, de 19 de março de 2018, que dispõe sobre a regulamentação da admissão pela Câmara Municipal de Nepomuceno de estudantes de nível superior de cursos profissionalizantes técnicos e ensino médio como estagiários, na fórmula da Lei Federal número 11.788, de setembro de 2008. Eu acredito que os trabalhos da Câmara estão sendo... a gente percebe, né, que o ano passado, principalmente, que era novidade aqui, e alguns vereadores ainda vivem na época dos dinossauros, e tem o costume de mandar cartinha anônima para o Ministério Público debaixo da porta, sem ter a coragem, a integridade, a honradez de assinar, e os servidores da casa ficaram só por conta de responder requerimento do Ministério Público, né? E acho válido, tem que fiscalizar, tem que
denunciar mesmo. Se está errado, tem que denunciar, tem que investigar. Esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação. Mas eu acho que tem que assinar, né? Eu sou muito, às vezes eu admiro muito o Dr. Washington, porque quando ele vai fazer, ele avisa aqui no plenário antes, ó, estou encaminhando tal assunto para o Ministério Público. Então, fica aqui os meus agradecimentos ao presidente, também o vereador Adelano já tinha feito alguns requerimentos nesse sentido, e vai dar oportunidade para os estudantes, principalmente na área de direito, na área de administração, de comunicação, contabilidade, de ter uma experiência, uma assinatura, né, eles já não vão mais entregar o currículo deles sem experiência, a um custo mais baixo para casa e que vai melhorar o serviço interno. Então, o presidente foi solícito, a mesa diretora, Lineu, Nivaldo, o agradecimento nosso e pedir aos novos colegas que, né, apreciem com carinho esse projeto de resolução. E a gente, infelizmente, tem notícia que vamos perder servidor importante para nós, que seja aprovada o mais rápido possível. Ok? O outro, aí eu parabenizei, no outro eu faço um comentário de uma coisa que eu não gostei. Né, eu recebi a visita de uma tia no final de semana. Quem recebeu esse informativo aqui, ó, é a melhor opção, jornal, acho. Na página 3, aqui estão momentos da Câmara Municipal. E primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aqui fala de uma visita minha ao bairro Jardim Colina, né, de uma quadra que foi ali recuperada, até foi muito rápido pelo executivo, atenderam ali o pedido dos moradores rapidamente. E aqui fala o seguinte: desde o início da administração, o presidente Pedro Giovanni incentiva os vereadores a irem, era para ser a irem, né, a ir até os bairros e ouvir a população para saber a fundo e direto da fonte quais são as reais necessidades. Seguindo a ideia do presidente, o vereador Mário César fez uma indicação ao executivo durante uma das reuniões ordinárias para que fosse uma obra de recuperação no local. O questionamento que eu recebi foi o seguinte: o presidente está te ensinando a trabalhar, está te ensinando a atuar como vereador? Né, porque aqui está falando que o presidente me deu uma ideia para que eu fosse. Não, o presidente é excelente, né, é um cara muito bacana, tudo que a gente pede ele atende, muito prestativo. Eu acredito que essa ideia nem tenha sido dele, mas espera aí, está errado esse negócio. Né, eu vou debaixo de chuva, tiro um sábado que eu podia passar com a família, com a namorada, e aí é uma ideia do presidente. Né? Acho o seguinte: a gente pode elogiar o trabalho, pode, né, mas não, né, vamos fazer uma matéria à parte aqui, falando dos outros vereadores e não em cima de uma indicação, dizendo que eu fui atendendo a ideia de outro vereador. Então, assim, não quero retificação, só faço um comentário em forma de desabafo, para que isso não se repita. Obrigado, senhor presidente. Vamos solidarizar com você nisso aí, porque por 2 vezes eu já te vi no bairro e sozinho. Haja vista, aqui tinha a Câmara itinerante e parou, mas eu acho que a única justiça que eu queria que você fizesse aí, porque parece que essa matéria é do que é enviado da Câmara para o jornal. Então, a gente tem que isentar jornalistas nesse aspecto. Mas eu acho bom você esclarecer isso, porque com aquela tenda que você montou nos 2 lugares, eu te vi sozinho, e haja vista a sua ideia foi tão boa, que até o executivo parece que copiou ela agora. Parece que vai ser um vereador no bairro bem recheado, só que com secretários. Eu queria que também ela fizesse justiça, e quando a ideia é boa, a gente tem que levar ela, enaltecer, e faço pensar que é um erro da assessoria ou da própria presidente, sem intenção, mas foi bom você deixar esclarecido, porque você tem feito isso, na maioria das vezes, sozinho.
assim, na verdade, eu não quero receber mérito, eu não quero, né? Eu estou para servir, estou para trabalhar, e tudo que eu faço eu ainda acho que é muito pouco. Uma das tristezas que eu tenho é que a função de vereador ela é muito limitada, tanto na proposição de projeto de lei, você vem com 1000 ideias, mas aí você apresenta o primeiro é vice-iniciativa, o segundo é vice-iniciativa, o terceiro gera despesa, o quarto, aí você, né, às vezes você faz uma indicação, um requerimento também, muitas vezes não é respondido assim. Eu tenho tido resposta quanto a pedidos, né, até rápido, às vezes, mas o vereador, às vezes, a gente acha que pode fazer muita coisa, até esclarecer para a população, que às vezes você faz a indicação e não é atendido. Então, assim, deixar claro que eu não quero receber o mérito, eu só não gostei da forma como foi colocada. Continua livre a palavra. A palavra o Osho Correia Lima Neto. Ilustre vereador presidente Elio Marques Donelli, parabéns pela condução dos trabalhos. Obrigado. Senhores vereadores, mesa diretora, representantes da informação midiática, lida e falada, eu sempre venho aqui com o firme propósito de, no mais das vezes, não me manifestar. Mas todas as vezes que eu chego aqui, eu sou surpreendido. E parece que volta aquele ânimo, aquela garra, quando nos idos de 1970, no Centro Acadêmico Afonso Pena, da Escola de Direito, lá da Afonso Arinos, me vem aquele retorno daqueles tempos áureos, em que a nação inteira se postava contra a ditadura militar. E lá nos idos de 80, eu li certa vez algo que dizia mais ou menos assim: me perdoem se eu falhar. Na primeira noite, eles se aproximam e observam o nosso jardim. Na segunda noite, eles já não se escondem, entram e matam nossas flores. Mais tarde, eles matam nosso cachorro e roubam a nossa lua. E por que não dissemos nada? Nada podemos dizer. Essa fala tem uma profundidade enorme. Porque é necessário que se detecte os atos autoritários, as vaidades de serem semideuses aqui na Terra, a vaidade de se sobreporem à Constituição da República. Em resumo, nós não podemos tolerar as manifestações das viúvas do ato institucional número 5. Ninguém pode cercear a liberdade. Ninguém pode atribuir a si o juízo de julgar os outros e censurar as manifestações legítimas da população. Eu repudio plenamente esta portaria malfadada. Esta portaria que representa o autoritarismo, que representa o que realmente tem sido essa Câmara Municipal de Nepomuceno.
Esta casa não pode ser um apêndice do Poder Executivo. Esta casa não pode se submeter ao jugo de outras pessoas, porque fulano, beltrano, cicrano mereceram um favor do outro poder. E em nome disso, pagam os favores recebidos com a censura, com a proibição e com a divulgação da verdade. Esta portaria seria o mesmo caso deles visitarem nosso jardim. E se não dissermos nada agora, depois nós não poderemos dizer, porque calamos pela omissão. Em nome do que a mesa diretora se roga no direito de julgar o trabalho dos vereadores e saber se o trabalho deles foi feito com fidelidade ou não? Em que hipótese isso é admissível? A não ser, em nome do autoritarismo, a não ser em nome do cerceamento de liberdade, do cerceamento da imprensa e do cerceamento de que todos nós somos livres e somente podemos ser julgados por aqueles que a Constituição atribui essa prerrogativa. Não cabe a nenhuma mesa diretora julgar trabalho de vereador, não. É vergonhoso, é manifestamente ilegal, é a demonstração máxima do autoritarismo e da subserviência ao Poder Executivo. O meu mais elevado repúdio a essa ditadura, a essa portaria que é viúva do ato institucional número 5. Não se submetam a mais esta manifestação de autoritarismo, que se camufla em atos de mera bondade, numa falsa e cega, uma falsa cega transparência que ninguém enxerga. A transparência não é só um nome, não. A transparência é você mostrar a verdade nua, crua e clara. Ela não é só um título, não. Em nome de Cristo morreram vários na fogueira da Inquisição. E estes atos, ilustres vereadores, têm se manifestado constantemente aqui nesta casa. Haja vista a reportagem comentada pelo vereador Mário César. Essa reportagem é direcionada para entender a ambição política do presidente dessa casa, que não participou de nada, não fez nada, e tem seu nome aqui citado com louvores. Ele, no pano de fundo, ele é o salvador da pátria. Ele que indicou para que o vereador Mário Sérgio fosse lá, diante da bondade. Isso aqui é reportagem direcionada. É reportagem feita porque deu certo o que você pretendeu, tinha que se vincular o nome dele. Porque ele quer ser o pai de todas as crianças bonitas. Ele quer ser o pai da criança. E querendo ser o pai da criança, fez também essa portaria, para que quando ele chegasse ali, se não censurar a reportagem do vereador,
ele ia se intitular. Que indicou para que fizesse isso ou aquilo. Mas a minha esperança é de que o povo saiba o mato que está lenhando. Porque isso aqui é pago com dinheiro público. A propaganda pessoal aqui feita sai do erário público. Daí a imensidão da gravidade. Eu, sinceramente, senhores vereadores, eu acho que a Câmara Municipal é um elefante branco. Não tem consciência da sua força. Deixem ou façam as denúncias ao Ministério Público. Mas postem-se aqui como poder. Porque a Câmara está se autodesmoralizando a partir do momento em que não se convoca uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos trágicos e nefastos que têm acontecido na atual administração. Os senhores têm um poder investigatório. Os senhores têm o poder de apurar os fatos e chegar às últimas consequências e encaminhar o que foi apurado ao Ministério Público. Não é o Executivo que está nos desmoralizando, não. Somos nós que estamos nos desmoralizando quando assistimos coisas como essa de forma pacífica, de forma subalterna. Muitos são capazes de dar a vida por o ideal. Agora há pouco, o ilustre vereador Delano citou a vereadora do Rio. Ela morreu baleada, porque ela enfrentou o grosso poder das máfias e dos poderosos. Mirem-se no exemplo. Não vamos nos acovardar. Vamos apurar os fatos que têm acontecido e vamos do fundo do poço. E é por isso que eu lhes afirmo, é necessária extrema cautela no Código de Ética, porque eles podem manipular o fato para tirar da vida deles aqueles que denunciam, aqueles que mostram a face da verdade, que vem camuflada em benesses, sem-vergonhas, que só tem a finalidade eleitoreira e de coibir a voz dos senhores vereadores. Eu quero agradecer a lembrança do ilustre vereador Antônio José Alexandre Lima, ao meu tio, Isaías Deon de Abreu. Foi uma pessoa que eu não conhecia. A vida nos fez seguir por caminhos, muitas vezes juntos. De número ele passou amigo, de amigo ele passou a padrinho da minha filha,
E agora, no cemitério da ressurreição, eu entreguei para a última jornada, para a última morada, não um corpo, mas o irmão que eu amei de todo o meu coração. Foi uma pessoa esplendorosa. Quando ele se recuperou da leucemia, ele disse textualmente para todos nós que ele não havia conquistado riquezas na vida, mas que ele era um homem extremamente rico e feliz, porque ele tinha tudo o que amava. Jamais o vi reclamar. Caminhou, seguiu, e eu tenho a plena convicção que no momento da morte em que ele estava deitado, ele já estava de pé, recebendo os espíritos de luz, que certamente disseram para ele: Isaías, no alvorecer deste dia, não é a luz do sol que você vai ver. A luz que agora você vê é a luz do Cristo, o nosso irmão, o Filho de Deus vivo. Quero deixar consignado essas breves palavras. Quero ainda dizer que 2 guerreiros partiram, Isaías e a Vera. Não encontro adjetivos para qualificar a Vera, de tão sublime e grandiosa que foi a sua passagem na terra. Mas deixo uma frase que muito me lembra a Vera, e que foi dita pelo Cristo: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Parabéns, Vera. O seu exemplo é dignificante, seu exemplo foi uma explosão de amor à vida e à humanidade. E é assim, vivendo 2 realidades tão distantes, nessa pluralidade de sentimentos, que eu encerro a minha fala, esperando que a mesa diretora desta casa revogue em tempo hábil esta filha do AI-5, essa vergonha nacional, que é esta portaria, que cerceia o direito de liberdade dentro de uma casa que tem a obrigação de lutar pela liberdade e pela inclusão das pessoas, e não está aqui para ser tarifada e ser julgada, a não ser pelo povo, nunca por uma mesa diretora. Muito obrigado. Vereador Delano, só para... É que fazer 2 correções aqui, que eu estou aqui com o informativo das indicações e requerimentos, e ao falar de jornal, eu falei informativo. Na verdade, é o jornal Melhor Opção. Eu misturei entre o informativo que eu tenho à minha esquerda e o jornal que eu tenho à minha direita. Certo? E outra questão é que isentar, como o vereador Delano falou, a jornalista responsável, a Gracita, porque aqui ela ainda fala, ó, que a matéria elaborada e corrigida pela assessoria de comunicação da Câmara, né, sem qualquer interferência. E também, né, eu queria dizer aqui, pedir desculpas se eu for interpretado, eu sei que quem mandou essa matéria também, ela não seria a intenção dela fazer isso, conheço, amo de paixão a moça que nos presta assessoria aqui na casa. E
Se fui mal interpretado com relação a essas duas coisas, eu peço desculpa. Humildemente, eu peço desculpa. Doutor Washington, Toninho, eu me atrasei e não podia deixar de externar o profundo pesar de toda a nossa família, que possui um laço de parentesco com a família Abreu, no caso do Isaías. E o Dr. Rocha resumiu ele que eu nunca tinha visto ninguém tão resiliente e tão preparado para que se transpusesse a um projeto superior. Então, em nome do Cláudio, do Juninho, do Greiber, de toda a família, da Letícia, da Renata, do Renato, queria deixar meu profundo pesar. E em nome de todas as sobrinhas também, doutor, que fique esse consternamento, mas a alegria de ter conhecido uma pessoa tão especial. Também lembrar do João Batista e do Henrique, irmãos também que eu sei que não está sendo fácil, não, da união da família. Então, a fala do senhor hoje, doutor, vai para os anais da Câmara como que uma reverência, tanto quanto cheia de mérito a dois munícipes que deixou nossa cidade um pouco mais triste. Parabéns. Sobre a portaria, senhor Washington, eu gostaria de dizer que o presidente, na próxima reunião, vai mostrar a vocês o porquê ele fez a portaria. E não vi nessa portaria proibição do vereador colocar o que quiser na Câmara Municipal. Só disso, ele colocou 2 horas antes. Então, ele vai explicar a vocês na próxima reunião. Agora, proibir nós fazer o que nós quisermos, mandando 2 horas antes, não proibiu nós, não. Pela ordem, ilustre presidente, já que Vossa Excelência demonstrou tamanha boa vontade, peça a ele que traga bem explicado o artigo 3º. Isso, eu passo a ele, da próxima reunião, ele passará a vocês todas as informações. Continua livre a palavra. Nivaldo, você podia passar para a mesa que tem uma indicação. Boa noite a todos, colegas vereadores. Com a palavra agora, Lineu Tonelli, Marques Tonelli. Senhor presidente, senhor vereador abaixo assinado de forma regimental e ouvindo o plenário, vem requerer a esta casa que seja indicada a prefeita municipal Luísa Maria Lima Menezes o seguinte, que peça autorização ao DENIT para que o Lions Clube de Nepomuceno faça na rotatória perto da escola estadual, conforme legenda anexo, um obelisco no local. Eu espero que a prefeita seja estudar essa indicação. Solicito os 9 vereadores o apoio na aprovação. Caso legislativa, 21 de março de 2018, Lineu Marques Tonelli. Vou levar a indicação do vereador Lineu Tonelli. Os que forem favoráveis, continuem sentados. Os que forem contra, levante e manifeste. Continua aprovado. Continua a palavra. Vamos na apresentação dos projetos. Projeto de decreto, primeiro, decreto legislativo 39/2018, autoriza a concessão de título de cidadão nepomucenense e outras providências ao senhor João Bosco Rodrigues, autor Antônio José Alexandre Lima. Segundo projeto, decreto legislativo 40/2018, autoriza a concessão de título de cidadão nepomucenense e outras providências a senhora Neuza Borges Rodrigues, autor Antônio José Alexandre Lima. Terceiro, projeto de decreto legislativo 41/2018, autoriza a concessão de título de cidadão nepomucenense e dá outras providências
a senhorita Flávia Maria Rodrigues, autor Antônio José Alexandre Lima. Quarto, projeto de decreto legislativo 42, autoriza a concessão de título à cidadã nepomucenense e dá outras providências a senhora Júlia de Castro Zaccaroni, autor Antônio José de Alexandre Lima. Quinto, projeto de resolução 12 de 2018 dispõe sobre a regulamentação e admissão pela Câmara Municipal de Nepomuceno, sem vínculo empregatício, de estudante de nível superior de curso profissionalizante técnico e ensino médio, como estagiário de forma da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2018, e dá outras providências. Ordem do dia. Decreto de resolução 9 de 2017 dispõe sobre a revisão e atualização do regime interno. Está com tempo. Projeto de resolução 10 de 2017 dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Nepomuceno. Está com tempo. A pedido do vereador Delano, amanhã, dia 23 às 17 horas, teremos em plenário a reunião da Câmara sobre esses dois projetos, 09 e 010. Amanhã, às 17 horas. Ô, presidente. Pode falar. Eu já comuniquei, Ivanildo, não vai ser possível eu comparecer, não. Mas todas os meus questionamentos, já que vai para a semana que vem, né? Eu vou passar via e-mail, que eu realmente estou impossibilitado de comparecer. Fica suspensa a reunião, ou vocês querem fazer a reunião amanhã? Do Código de Ética. Então fica suspenso. Isso aqui, né? 38. Projeto de decreto legislativo 38 de 2018 autoriza a concessão de título de cidadão, não tem errado, nepomucenense, dá outras providências, a senhora Maria José Furbino, autor Júlio César Ezequiel. Foi às comissões, parecer favorável. Favor, ler um parecer, por favor. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de decreto legislativo número 38 de 2018. Projeto de decreto legislativo de número 38 de 2018, que concede o título de cidadão honorário no município de Nepomuceno à senhora Maria José Furbino, tramitação por esta Casa Legislativa. Foi distribuída esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37 do Regimento Interno. Cidadania honorária é um título de honraria que é concedido pela Câmara Municipal a uma pessoa que, não sendo natural da cidade, mesmo assim contribui ou contribuiu de uma forma efetiva para a melhoria do município. A proposição de que se concede título de cidadão honorário, devidamente acompanhada de justificativa, não fere a Constituição Federal nem a Lei Orgânica Municipal e cumpre os requisitos regimentais, conforme estabelecido no artigo 132, no inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Analisando, portanto, o referido decreto legislativo de número 38 de 2018, não foi detectada qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidades. Assim sendo, o parecer da comissão é favorável. Sala das Comissões, 19 de março de 2018. Vereador Washington Correia Lima Neto, vereador Júlio César Ezequiel, vereador Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Coloco o parecer em discussão e votação. Quem estiver a favor, fica sentado. Quem estiver contra, levanta e manifeste. Aprovado. Projeto de lei... A palavra, presidente. Pode falar. Gostaria de parabenizar o vereador Julinho da Casa Nova, pela indicação da dona Zefinha, né? Que é uma senhora que toda vez que a gente encontra com ela está sempre muito feliz, muito alegre, né? Gosta de um forró. E, assim, ali no bairro é um ícone que a gente tem, né? E normalmente a gente tem costume de, às vezes, fazer indicação para juiz, promotor, para médico, e às vezes as pessoas simples que fazem indicação passam despercebido. Então, muito louvável a sua indicação da dona Zefinha, que
é uma típica cidadã nepomucenense, né? Uma pessoa fantástica. Então, parabéns. Eu que agradeço, Mário. Para aqueles que a conhecem, sabe quem é essa senhora, uma senhora simples, muito humilde, divertida. E eu agradeço as suas palavras, vereador Mário, e a todos que foi a favor dessa indicação. Muito obrigado. Coloco em primeira e única discussão e votação. Quem estiver a favor, fica sentado. Quem estiver em desacordo, levante e manifeste. Aprovado. Projeto de Lei 732 de 2017 desafeta e doa área específica para a implantação do programa Habilitação Popular para servidores públicos através do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipal de Nepomuceno e da outras providências. Está com tempo. Está com tempo. Projeto de Lei 740 de 2018 institui novo plano de cargos de carreira da Câmara Municipal de Nepomuceno e da outras providências. Autor, mesa, diretório. Foi às comissões. Eu gostaria de ver com vocês esse projeto de resolução 12.2018. Tem funcionário que dia 10 está saindo. Gostaria, se há a possibilidade, dessa semana, nós fazermos uma reunião para acertar esse projeto de resolução. Ou o projeto para votar nessa semana, porque não vão faltar um funcionário aqui, que o André vai possibilidade, vai nem poder colocar um estagiário aqui, temos até fazer o concurso público tem que ter estagiário. Vai abrir vaga para concurso, mas até que venha. Presidente, posso sugerir, então, se caso os vereadores aceitarem votar esse projeto, que esse da plano de carga e carreira da Câmara, que incluísse na pauta desse dia também dos estagiários. Porque, pelo que eu li, a resolução ela é cópia fiel à lei federal. Plano de carreira. Aí vocês que sabem que eu acho que não precisava essa semana fazer, porque semana que vem não... como vou ter que colocar em pauta semana que vem, se vocês querem reunião na Semana Santa, nós fazeríamos uma semana. Aí eu poderia fazer às 18 horas, para dar tempo hoje na produção, né? Essa semana vai ser qual dia a reunião? O dia que a gente resolver aqui. Nós podíamos fazer na terça. Nós podíamos marcar amanhã essa reunião às 18 horas. Pode ser a resolução amanhã às 18 horas? E fica marcada a reunião da semana que vem às 18 horas também. É com base na Lei Federal de Estágio. Copiou. Não, mas eu fiz a sugestão. Depende do currículo de quem está fazendo o curso. Aí ele vai... Tinha que delimitar as áreas, jornalismo, ciência social, direito. Por isso que a lei federal não estimula, porque é aberto. Quem estiver cursando base curricular, ele pode fazer um estágio. Só explicar, quando eu fiz a indicação lá, não, a lei federal, ela diz que tem que ter um profissional que assina. Isso vem da escola dele, do currículo, da base curricular da escola. Não vai adiantar nada para ele. Tem que ter um profissional aqui. Porque não tem um biólogo na casa para assinar o estágio dele. Tem que, por exemplo, nós temos jornalista, nós temos contador, nós temos advogado, nós temos oficial administrativo,
administração. Aí o que acontece? A sugestão que eu fiz, até citei lá, a questão de isonomia, Toninho, tem que ver o caso que ela aplica. Porque é o seguinte, não pode... Sim, por quê? Então, mas a lei fala, autoriza a casa a assinar convênios com as entidades de curso superior, desde que, feito um convênio, aí você faz o convênio com a Unilavras, com a UFLA, com as universidades, e de acordo com os cursos que essa universidade oferece e que a casa precisa, aí você faz um edital, né, de classificação, e através de um edital de chamamento público ou concurso público, não sei que nome que vai chamar, aí você contrata os profissionais para a casa. Nós temos a assessoria da jornalista Viviane Vilas Boas. Ela presta serviço para casa. É um exemplo que eu usei. Nós temos... Certinho? Então fica combinado amanhã às 18 horas e na segunda-feira a reunião às 18 horas, certo? Doutor Hermes, essa resolução precisa de quantos votos? 2/3? Ou maioria simples? Ó, corre-se o risco, corre-se o risco de Vamos não... combinar, segunda-feira às 18 horas, nós votamos ela, certo? Fica só. Às 18 horas, segunda-feira, a reunião. Eu não acredito que um programa que vai beneficiar estudantes corre-se o risco de ser rejeitado ou de ter voto contra. Mário, não é. corre-se o risco Não é de ter reunião amanhã. a questão não é beneficiar estudante, não. Então, mas passando para segunda-feira já A questão não é beneficiar estudante, não. Não tem um aspecto dramático diante do texto de lei, não. Eu acho que tem que realmente prestigiar os estudantes. Mas tem que se prestigiar com um termo, com um projeto de lei adequado. Pois é. Não é em nome de Cristo que nós vamos matar as pessoas. É muito bom prestigiar os estudantes. Só que esse texto, ele precisa de correções. Precisa de... Porque pelo que eu comecei a ler, como eu citei, ele é cópia fiel da lei federal 11.788. O doutor Hermes pode ter adequação para a nossa realidade, para a nossa Câmara, mas pelo que eu estudei da lei, pelo que eu li a resolução, é cópia fiel da lei federal. A lei federal, Pela ordem, ele é genérica. Só que a casa aqui não é genérica. Você não precisa de enfermeiro aqui. Você não precisa de sociólogo aqui. Então você tem que delimitar o âmbito, porque senão você abre um precedente. Amanhã o Zé Pedro Miguel, Joaquim José da Silva Xavier, ele faz química e na casa dele tem muitos votos. Ele pode ser admitido aqui. Porque se a lei não proíbe, está permitido. Então é preciso pensar grande para não transformar uma ideia maravilhosa num cabo de força eleitoral. Pela ordem. Pela ordem. Me permite, sabe por que o vereador Mário citou meu nome na elaboração da... É só para deixar um comentário aqui. A lei federal que dispõe sobre o estágio em estabelecimentos privados e públicos, é essa que foi citada aí, e
o projeto de resolução da Câmara, que está em discussão aqui agora, e ele foi feito com base na lei federal. Os únicos dispositivos que tem específicos para a Câmara de Nepomuceno é questão da quantidade de estagiários que podem ser contratados, que parece que consta até 10, e valor da bolsa estágio, que parece que consta R$ 600 para 6 horas e R$ 400 para 4 horas, com mais R$ 100 de ajuda para transporte universitário, para se for estudante. Mais nada. É um projeto utilizado pela praticamente todas as câmaras municipais do Brasil, não é de Minas Gerais, do Brasil. Então, o plenário tem toda prerrogativa de estudar, discutir, de propor emendas, mas só deixando esse comentário, para que não fique nenhuma dúvida a respeito disso. Não podemos fugir da legislação federal. Então, a própria lei federal estabelece tudo isso que está aí, não mudou nada. Doutor Lemos, o senhor veria algum problema em aperfeiçoar isso aqui, inclusive na delimitação de áreas afins? Absolutamente, é critério do plenário. Desde que não infrinja, não seja contrário à lei federal, não tem problema nenhum. Fazer específico para a Câmara de Nepomuceno com dispositivos que se adequem mais à Casa Legislativa. É a minha preocupação, porque todos os segmentos estudantis, acadêmicos, são importantíssimos, mas alguns vão destoar das questões daqui da casa. Então, a gente sem dúvida que chegar num acordo. Vossas Excelências têm prerrogativa total para isso e exatamente para isso que existe a discussão do projeto. Porque senão soa que a gente é contra o projeto de resolução. Entendi perfeitamente. A gente só quer adequar para ele ser o mais eficaz possível. A discussão é exatamente para isso. De repente tem algum dispositivo aí que vai melhorar e muito o projeto. Então tá bom, obrigado. Antes de falar sobre a ordem do dia 26, gostaria de parabenizar a equipe do NEC. O primeiro jogo ganhou do TAC em 3 pontos, 2-1, Campeonato Alterosa. Ordem do dia 26/3, às 18 horas. Projeto de Lei 732/2017, 740/2018, Projeto de Decreto 38, 39, 40, 41, 42/2018, Projeto de Resolução 12, 18, 009/2017 e 0010/2017. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizará dia 26/3/2018, às 18 horas. Boa noite a todos.